Quando a pandemia explodiu, a vida parou de repente. Improvisadamente, ficamos todos em casa. A escola se transferiu para o computador. Víamos os amigos só na tela por Zoom ou ao celular. Durante a pandemia, para mim, a coisa mais difícil foi permanecer motivado a estudar. Robert, como foi para você na Irlanda? O que mais lhe faltou? Durante a pandemia, eu não podia praticar esportes como gostaria. De fato, praticava 3 esportes por semana e com a pandemia já não podia mais. Isto me fez sentir mais preso em casa, pois não podia sair muito e nem me exercitar. A coisa que mais me chateou da pandemia é que não podia sair para encontrar meus amigos. A minha escola também decidiu fazer as aulas online. E claro, não era mais tão divertido como antes. Durante a pandemia, as aulas de dança e da escola eram muito difíceis, porque tudo online. Porém, pelo menos na minha família, ficamos todos juntos em casa. Anha, o que mudou para você? A maior mudança para mim foi ficar diante da tela o dia todo, porque frequento 2 escolas e faltava tempo para me descontrair na natureza. Quando nos acostumamos com a situação, começamos a nos reunir através do Zoom, com os meninos do Movimento Juvenil pela Unidade. Não era como pessoalmente, mas nos ajudou a manter os relacionamentos. Perguntamos a Arama, da Indonésia, como era a situação no país dela durante a pandemia e como foi a sua experiência. O tema da minha experiência é a providência de Deus para o nosso povo. Olá, sou Kiarama Gianotti Tarigan, mas podem me chamar Rama. Sou da Indonésia, da cidade de Jakarta. Estudo na SMP Tarakanita 5, Jakarta, 7º grado. Desde que, quando a pandemia do vírus Covid-19 atingiu o mundo no início de 2020, provocou um impacto muito negativo, sobretudo para a saúde e a economia. Muitas pessoas ficaram desempregadas. A nossa família também foi atingida, mas conseguimos estar bem. Felizmente, papai e mamãe ainda trabalham normalmente. E muitas vezes ainda recebemos assistência social do governo. Muitos dos nossos amigos não recebem assistência social, pois não residem nesta região ou por outros motivos. Meus pais, então, decidiram distribuir com os vizinhos mais necessitados tudo o que recebemos da assistência social. Além da assistência social recebida, meus pais compraram outras coisas para compartilhar com eles. E isto está acontecendo com regularidade desde 2020. A minha experiência mais recente e marcante foi quando um dia estava prestes a ir para casa depois das aulas e me deparei com um catador de lixo. Fiquei triste porque ele lutava para encontrar o alimento ou outras coisas. E do fundo do coração, pensei em fazer algo. Por exemplo, distribuir alimentos aos catadores de lixo. E dei essa ideia aos meus pais através do WhatsApp. Eles concordaram com a ideia. Em seguida, minha mãe e minha irmã foram ao supermercado para comprar arroz, miojo instantâneo, miojo frito, óleo, ovos e sardinhas. Meu pai não pôde ajudar, pois havia muito trabalho no escritório. Depois das compras, minha mãe, eu e minhas irmãs nos reunimos para organizar os alimentos básicos. Durou cerca de 1h30 para organizar tudo. Sou grato a meus pais porque aceitaram a minha ideia de dar algo àqueles que necessitam. Atualmente, a assistência social não está mais disponível, mas continuamos a compartilhar o que temos com os outros.
Para entender melhor o grande impacto que a pandemia provocou em nossas vidas, hoje temos alguém para nos explicar. Decidimos fazer a Renata Rocha 4 perguntas que todos desejamos saber as respostas. Renata é uma excelente psicóloga brasileira, especializada em neuropsicologia, trabalha com crianças e adolescentes e está fazendo também um Master em bioética. Vamos ouvi-la. Durante a pandemia, o percentual de depressão e ansiedade aumentaram muito. Você acha que o principal motivo é a falta de interação social? Na sua opinião, qual faixa demográfica foi mais atingida? Bom, diversos estudos têm mostrado que a depressão e a ansiedade aumentaram realmente muito durante a pandemia. Os resultados de diversas análises apontam que a pandemia impacta, sim, de forma significativa a saúde mental, especialmente de crianças e adolescentes. De acordo com especialistas, o aumento da incidência de depressão e de ansiedade entre jovens e crianças está associado principalmente ao isolamento social, à perda de objetivos e metas devido às incertezas impostas pela pandemia, o afastamento escolar com o fechamento das instituições, dificuldades financeiras vivenciadas pelas famílias neste período, a perda de pessoas queridas, entre outros fatores. Podemos dizer que houve uma perda do contato com os colegas, de modo particular com nossos pares. A escola, por exemplo, não é um lugar onde só se desenvolvem atividades didáticas e de aprendizagem. É um lugar de contatos afetivos e importantíssimos para o desenvolvimento da cognição social, que são processos pelos quais compreendemos a nós mesmos, os outros e as situações sociais. Para jovens e adolescentes, esses contatos são especialmente importantes porque é uma idade em que as pessoas precisam ampliar seu mundo e é um momento que jovens e adolescentes constroem seus relacionamentos, fazem suas escolhas com mais consciência e se descobrem no mundo. O jovem e a jovem ainda está maturando seu sistema emocional e está em uma época em que os contatos sociais são fundamentais para o desenvolvimento da sua cognição social. Obrigado, Renata. Como o elevado uso das mídias sociais afeta o estado mental no isolamento? Você acha que isso diminui a própria autoestima? Se sim, como os jovens podem aprender a evitar influências negativas? Podemos dizer que se, por um lado, no isolamento social, as mídias sociais possibilitaram, de um certo modo, a continuidade dos relacionamentos, por outro lado, seu uso excessivo trouxe e ainda poderá trazer várias consequências para a saúde mental, especialmente das crianças e adolescentes. O uso intensivo da internet pode gerar um uso compulsivo, definindo uma dependência que coloca o uso da internet como central na minha vida e em relação a qualquer outra ação do meu cotidiano. As redes sociais podem também interferir diretamente na nossa autoestima, impulsionando a comparação entre pessoas diferentes e diminuindo ainda mais o amor próprio de uma forma geral. Ao olharmos uma determinada foto postada, por exemplo, com pessoas sempre felizes e fazendo coisas fantásticas, começamos a nos comparar e achar que a nossa vida não é tão legal assim, como daquela pessoa, ou que nossa vida não tem sentido, que gostaríamos de ter uma vida diferente, ou seja, aqui mora o grande perigo. A internet não mostra a vida real das pessoas, mas uma parte do que elas vivem. Mas não é possível saber, por uma foto, todo o problema e dificuldades que aquela pessoa vive. Qualquer coisa que vemos na internet é um porta-retrato. E nos porta-retratos nós colocamos sempre pessoas felizes, e não as vulnerabilidades e dificuldades que são inerentes a todo ser humano. Por isso, o primeiro passo para evitar que a vivência na internet tenha um efeito tão grande na autoestima é lembrar desse recorte que tomamos como verdade. Um outro ponto importante é um questionamento individual, ou seja, aquilo que vemos nas redes é um gatilho sobre o qual pensamos automaticamente. Então, temos que colocar nesse sentido a capacidade de questionar para conseguirmos reverter essa influência. Um ponto importante é que as redes sociais foram desenvolvidas de uma forma muito semelhante às máquinas caça-níqueis que vemos nos cassinos, ou seja, um sistema de estímulo e resposta, quase espontâneo, que gera um comportamento de vício. Os likes, os comentários, as menções e a busca por cada uma dessas respostas online se tornaram não só esse gancho para o vício nas redes sociais, como um mecanismo de validação social.
Nós não precisamos de plateia para nos autoavaliarmos ou depender do número de curtidas para nos sentirmos valorizados. Cada um de nós é único, tem seus valores e dignidade, independente de julgamentos virtuais. Obrigada, Renata. Carla Stefânia, do México, experimentou os efeitos do uso excessivo das mídias sociais durante o confinamento e gostaria de compartilhar conosco a sua experiência. Olá, sou Estefânia, vivo na cidade de México, eu tenho 14 anos. Moro com meu pai, minha mãe, minhas 3 irmãs, um irmão e eu sou a caçula. Devido à pandemia, eu aumentei o tempo que eu passava nas mídias sociais e comecei a descobrir um novo modo de viver. Além do mais, eu gostava muito de várias séries e filmes. Eu não percebia que eles influenciavam o meu comportamento e me distanciava de Deus, como Harry Potter, Stranger Things e Mer. Comecei a gostar também das músicas de Billie Eilish, Conor Gray e etc. Comecei a pensar que usar uma linguagem com palavrões não era errado. Eu passava tempo deitada na minha cama, vendo o iPad. Eu não gostava de ajudar em casa, só pensava em mim. Eu comecei a me desligar da escola, ficava com raiva e chorava muito porque eu não via o sentido da vida. Nesse momento, eu ainda participava com os jovens do movimento dos focolares, mas estava pensando em deixá-lo. Mas Deus me impediu porque estava lá para me ajudar. Naquela época, eu comecei a ver vídeos de cristãos no TikTok. Eu os assistia porque sabia que Deus estava me vendo e assim Ele não se chatearia comigo. Eu comecei a ver sempre mais vídeos, porque esse é o método TikTok. Se você vê um determinado estilo de vídeo, eles sugerem mais e mais. Assim, comecei a descobrir mais profundamente o amor de Deus. Por causa da pandemia, assistimos a missa online e por isso não recebia Jesus da Eucaristia. Um dia, eu estava na aula online e dentro do instante seria o intervalo. Então minha mãe me disse: "Ei, Steph, abrirão a igreja, você quer ir?" E fomos. Eu recebi Jesus da Eucaristia. Senti seu amor muito forte quando deu sua vida na cruz por nós. Fiquei muito feliz e até chorei. Foi nessa hora que decidi mudar. Deus sabe como foi difícil para mim deixar o mundo e segui-lo. Foi todo um processo e Ele estava me ajudando. Por exemplo, como eu gostava do ritmo do reggaeton. Ele me fez encontrar um grupo chamado Hit Squad e eles fazem canções com esse ritmo, mas com mensagens positivas sobre a felicidade de encontrar o amor de Deus. Antes eu só ia na missa aos domingos e porque meus pais me levavam, porque era chato. Mas agora que me aproximei dele, não fico entediada. Estar com ele me dá uma felicidade, e ir à missa todos os dias me dá força para continuar. Agora eu gosto muito de ajudar em casa. Eu não passo tanto tempo no iPad e uso o tempo para assistir filmes, ouvir música, assistir vídeos, coisas que me ajudam a me aproximar de Deus e que me ajudam a praticar os dons que Deus me deu, como cozinhar e desenhar. Embora ainda existam muitas coisas que me custam amar e fazer a vontade de Deus, eu sei que alcançar a santidade não é ser perfeito, mas é reconhecer que eu sou pecadora e cometo erros, mas eu sei que eu posso sempre recomeçar. Como podemos reconhecer que nossos amigos estão atravessando um período difícil? Como podemos ajudá-los? Bom, não existe uma única resposta, pois cada pessoa reage diversamente. Alguns se isolam e não respondem mais nossas mensagens ou telefonemas, outros se envolvem em 1000 atividades para tentar esquecer o que estão vivendo,
Outros começam a apresentar comportamentos de risco, como beber, usar drogas, sair com diversas pessoas para tentar anestesiar seus sofrimentos, etc. A coisa mais importante é que quem sofre saiba que pode contar conosco. A melhor forma de ajudar é ser uma presença de amor, seja com uma escuta atenta e empática, com alguma palavra de encorajamento, com oferta de nossa disposição para fazer algo juntos, o passear ao redor de um lago mesmo em silêncio, o envio de um doce que a pessoa goste, com uma mensagem, um bilhetinho, como conta comigo para o que você precisar, etc. O importante é que essa pessoa saiba que é amada por nós, independente do que está vivendo ou fazendo naquele momento. Muito obrigado, Renata. Agora vamos ouvir a experiência de Isabel da Suíça, que ajudou sua amiga quando ela estava em um momento de dificuldade. Na minha nova turma, há uma colega que muitas vezes fica deprimida. Eu gosto muito dela, e um dia percebi novamente que estava muito triste. Lhe perguntei se estava com vontade de falar comigo sobre o que lhe deixava triste. Mas ela balançou a cabeça. Senti que, na verdade, ela precisava de ajuda, e então lhe disse: se quiser, pode me ligar depois da aula, assim podemos conversar. De tarde, conversamos muito por mensagem, e no dia seguinte, minha colega me agradeceu por tê-la ouvido. Você acredita que a pandemia possa mudar o ponto de vista das pessoas? Acredito que a pandemia não só poderia, mas mudou o nosso ponto de vista. Toda crise, seja ela qual for, é sempre uma oportunidade de mudança. Toda dificuldade nos leva a superar os obstáculos e isso nos deixa mais fortes, confiantes e abre nossos olhos a novos horizontes. Entramos numa crise mundial desencadeada por uma pandemia que, apesar das dores, limitações e incertezas que trouxe consigo, nos ajudou a pensar e, quem sabe, começar a mudar nossa visão sobre esse mundo em que vivemos. Todos nós estamos sendo forçados a aprender que só sobreviveremos enquanto espécie se realmente levarmos em consideração o outro. Vimos durante a pandemia pessoas apresentando um comportamento estimulado pelo pânico da morte, de completa desconsideração pelo ser humano, enchendo os carrinhos dos supermercados de maneira irracional, tentando a todo custo levar vantagem sobre os outros. Mas ao mesmo tempo vimos tanta solidariedade, pessoas preocupadas em ajudar quem tinha menos ou quem tinha perdido o trabalho, distribuindo alimentos, pagando boletos, se colocando à disposição para fazer compras para quem não podia sair de casa e tantos outros gestos de solidariedade. A pandemia nos proporcionou a oportunidade de refletir com o nosso coração e exercer nossa capacidade de amar a vida e respeitar cada ser humano. Foi e é um momento para desenvolvermos nosso senso de coletivo, nossa solidariedade e nossa civilidade, na certeza que cada vida é um milagre precioso e que devemos ter responsabilidade e respeito por ela. Este momento ímpar na experiência de todos nós é uma oportunidade de mudança de hábitos, de exercício de resiliência, de valorização da saúde, dos laços familiares e de amizade, bem como do aperfeiçoamento do trabalho, ressignificação da solidariedade e abandono de práticas opressivas no meio social. Tchau a todos e até a próxima! Obrigada, Renata, por suas respostas. Elas foram bem esclarecedoras e inspiradoras. Agora, na nossa lista, temos uma experiência da África que nos trará esperança nesses tempos sombrios de pandemia. Olá, meu nome é Elisê, sou um Gen3 de Lubumbashi, República Democrática do Congo. Este ano, fazemos muitas atividades, não obstante a situação da pandemia. Como era proibido encontros grandes, entendemos que Deus nos pedia para viver o momento presente. Começamos a nos reunir com os meninos do Movimento Juvenil pela Unidade que moravam perto. Durante a Semana Mundo Unido, alguns de nós se organizaram para fazer atividades ecológicas
e outros para uma jornada em um orfanato, onde fomos levar alguns produtos e alimentos doados pelo Gen 3. Isto nos deu uma grande alegria e nos fez entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos impedir de amar nossos irmãos, nem mesmo a Covid-19. Obrigado. Para concluir, vamos ouvir uma música da Eslovênia, Anja e Minha. Olá, somos Miha e Anja. Escrevemos juntos a música Vamos Reconstruir o Nosso Lindo Mundo. Com essa música, gostaríamos de encorajar as pessoas a continuarem a construir um mundo mais bonito e dizer-lhes que, enquanto uma pessoa estiver tentando, poderá inspirar outras e dar-lhes esperança. Se nos unirmos, podemos lentamente, mas concretamente mudar o mundo para melhor. Obrigado pela atenção.